Existe uma história na Bíblia que quase ninguém comenta. Uma história cercada por silêncio, desconforto e um suspense quase proibido. Uma história que começa com rejeição, passa por uma ascensão improvável e termina com uma das decisões mais dolorosas que um homem já tomou. Jefté nasceu carregando um rótulo que não escolheu. Seu pai, Gileade, o reconhecia, mas sua mãe era desprezada pela sociedade, uma prostituta. Além do estigma moral, isso significava algo terrível em sua época. Uma criança assim era considerada impura, inferior, quase indigna de existir. Desde pequeno, Jefté cresceu entre cochichos que picavam como espinhos. Não havia abraços, não havia elogios, não havia "você consegue". Só havia olhares tortos e portas que se fechavam. Enquanto as outras crianças corriam entre as oliveiras, Jefté era empurrado para o lado, chamado de intruso, de indigno, de erro. Até que um dia, seus irmãos, os mesmos que dividiam o mesmo sangue, decidiram expulsá-lo de vez. "Você não herdará nada do nosso pai. Vá embora." Naquele momento, Jefté perdeu tudo: sua família, seu futuro, seu nome, sua identidade. Ele fugiu para longe, para a terra de Tobi, um lugar improvável, onde sobreviviam apenas os descartados da sociedade. Homens perseguidos, homens quebrados, homens com histórias tão dolorosas quanto a dele. Mas é no inesperado que histórias grandiosas nascem. Enquanto carregava suas feridas, Jefté também carregava algo raro: coragem. E uma inteligência estratégica que chamava a atenção sem ele perceber. Homens brutos, mercenários, ladrões, guerreiros desiludidos começaram a segui-lo. Não por força, mas por respeito, por um senso de liderança silenciosa que só aparece em pessoas que sobreviveram ao impossível. O bastardo rejeitado agora era líder de um exército, de um povo ferido, de corações despedaçados que encontraram nele um comandante. Milhares de quilômetros dali, Israel tremia. Os amonitas avançavam como um vento destruidor. Queimavam campos, destruíam vilas, humilhavam famílias. E ninguém tinha coragem de enfrentar aquela ameaça. Foi então que um nome ecoou entre os anciãos, um nome que ninguém imaginava ouvir de novo: Jefté, o mesmo homem que eles expulsaram, o mesmo que a vila inteira humilhou, o mesmo que eles juraram que nunca mais veriam, mas agora era a única esperança. Os anciãos viajaram até Tobi. Chegaram com a voz tremendo, os olhos abaixados e a vergonha estampada. "Volte, lidera-nos, salve-nos." A ironia era quase cruel. O homem rejeitado agora era a solução. Jefté sabia disso. E antes de aceitar, fez o que ninguém esperava: colocou condições. Exigiu reconhecimento, exigiu que sua liderança fosse real, não temporária. Eles aceitaram, juraram diante de Deus. Mas antes de ir para a guerra, Jefté fez um voto precipitado, impulsivo, desnecessário, fatal. Prometeu que sacrificaria a primeira pessoa que saísse pela porta de sua casa quando voltasse vitorioso. Ele falou rápido, falou movido pelo medo, pela ansiedade, por inseguranças antigas que ainda ardiam em sua alma. E ali, sem perceber,
abriu a porta para o maior sofrimento da sua vida. Os amonitas eram famosos por sua crueldade. Cortavam plantações, destruíam famílias, sequestravam crianças. Israel estava à beira do colapso. Mas naquele dia, Jefté lutou como se o próprio passado estivesse sendo vingado, como se cada golpe fosse contra anos de rejeição. E Deus lhe deu a vitória, uma vitória esmagadora. Aquelas terras testemunharam algo tão intenso que até os inimigos ficaram em silêncio ao cair. Enquanto o povo celebrava, as fogueiras iluminavam a noite e cânticos cresciam como ondas. Jefté permanecia inquieto. O peso do voto queimava sua mente. Sua respiração era curta. Os pensamentos eram rápidos demais. Quem será? O que eu fiz? Por que eu falei aquilo? Cada passo em direção à sua casa parecia mais pesado. Quando chegou perto da porta, ouviu algo. Risos. Risos familiares, risos inocentes, risos que ele não ouvia desde antes da rejeição consumi-lo. E então, a porta se abriu. E, num instante, o universo inteiro pareceu desabar. Correndo em sua direção estava sua filha, sua única filha, a luz da casa, a herança do seu nome, a alegria que mantinha seu coração vivo. A Bíblia diz que ela saiu dançando, celebrando a vitória do pai, com tambores e alegria que ecoavam pela aldeia. Ela não sabia, não fazia ideia da tragédia que estava prestes a desabar. Jefté caiu de joelhos, rasgou suas vestes como um homem completamente quebrado. Filha minha, fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Aquele momento congelou o tempo. Aquele homem que venceu uma guerra inteira não conseguiu vencer a própria promessa. Mas o que aconteceu em seguida é ainda mais chocante do que o próprio voto. Ela entendeu e, com uma serenidade que parecia impossível, respondeu: Pai, cumpra seu voto. Apenas me deixe lamentar minha juventude por 2 meses. Ela não pediu para viver, não pediu para fugir, não pediu para se esconder. Pediu para lamentar. Ela foi para as montanhas com suas amigas, chorou pela vida que nunca teria, cantou pelas esperanças que não veria se cumprir, despedindo-se de um futuro que foi arrancado dela, não por maldade, mas por um voto precipitado. Depois, voltou. E Jefté cumpriu o voto que nunca deveria ter sido feito. Uma promessa dita em segundos que custou tudo. Israel ficou tão marcado pela dor desse momento que, ano após ano, as jovens lamentavam o destino da filha de Jefté. Era mais que tradição, era um aviso, uma cicatriz na história. Um lembrete eterno do perigo das palavras ditas sem pensar. Uma história que ecoa até hoje e que deixa uma pergunta no ar. Será que toda vitória é realmente vitória quando o preço é alto demais?